E o quarto e último, tenha paciência. Com certeza, esse aí, para mim, dentre os três, todos são importantes, dentre todos os quatro, mas esse para mim é o que mais leva as pessoas a abandonarem os objetivos. Porque quando você começa, você está motivado. Então você vai lá e se organiza financeiramente, você vai lá e começa, né, cria sua reserva de emergência, quita suas dívidas, começa a investir, tem os seus objetivos, mas você não tem paciência para poder investir. Porque quando a gente fala de investimentos para a independência financeira, a gente está falando de investimento a longo prazo, investimento de 10, 15 anos. Então você precisa ter paciência para poder esperar todo esse tempo, para esperar o juro composto agir sobre o seu patrimônio. Se você não sabe o que é juro composto, também tem aula aqui explicando, não vou entrar no mérito para não fazer uma aula muito grande. Mas o ponto principal é ter paciência, saber que o seu objetivo vai ser conquistado, mas para isso você precisa ter disciplina, paciência para esperar ele chegar. E tem muita gente que pergunta, tá? Rafael, como é que eu faço para conseguir investir a longo prazo? Eu não consigo ter paciência, eu não sei se vai dar certo lá no final. E a dica é muito simples. Eu uso sempre o paralelo com dois principais pontos. O primeiro, que o tempo vai passar, de qualquer forma. Você investindo ou não, o tempo vai passar, tá? Então esses 10, 15 anos vão chegar na sua vida. Aí é você quem escolhe. Passar esses 10, 15 anos e chegar lá e ter a independência financeira, ou chegar lá e falar, caramba, se eu tivesse começado a investir lá atrás, hoje eu estava independente financeiramente, tá? Então vai passar de qualquer forma. Não adianta você achar que é muito tempo, não adianta você achar que não vale a pena, porque o tempo vai passar de qualquer forma, a gente não controla o tempo, é inevitável. Então é melhor você passar o seu tempo investindo, tá? E chegar lá e conquistar, do que você chegar lá, pelo menos na minha opinião, do que você chegar lá e ficar pensando como muita gente pensa. Caramba, se eu tivesse começado lá atrás, hoje eu estava independente financeiramente, tá? Então esse é o primeiro ponto para conseguir ter essa paciência para investir a longo prazo. E o segundo ponto, que também é muito importante, é ter qualidade de vida durante o processo. Ninguém, tá? Isso não é o Rafael que está falando, isso é pesquisa. Ninguém consegue investir a longo prazo sem ter qualidade de vida. Se você ficar ali com aquela mesquinhez, se você não viaja, se você não se diverte, não usa dinheiro para se divertir, para fazer os seus hobbies, as suas coisas, você não consegue investir a longo prazo. Eu sempre utilizo o paralelo, por exemplo, se você investe R$1.000 por mês, mas você vive à míngua, você tem que pensar 1000 vezes antes de comprar um presente para você mesmo, pensar 1000 vezes antes de fazer uma viagem com a sua família, isso não está certo. Então, reparte. Você vai investir R$500 desses 1000 e os outros 500 você vai usar para você viajar, para você comprar coisas para você se divertir. Por que disso? Porque só assim vai funcionar. Não adianta você pensar, mas se eu investir R$1.000 e não gastar comigo, não gastar com qualidade de vida, eu vou atingir minha independência financeira antes. Não vai. Você não vai. Por quê? Porque você não vai conseguir. Isso não existe. Nós somos humanos, nós precisamos cuidar de nós mesmos, tá? E quando a gente está falando de investimento a longo prazo, são 10, 15 anos. Você vai conseguir ficar 15 anos sem fazer uma viagem, que seja no interior aí mesmo, do local, da capital, do estado que você mora, que seja sair para jantar com a sua família, comprar um presente para os seus filhos. Ninguém vive 10, 15 anos sem conseguir fazer isso, tá? Você vai chegar uma hora que você vai abandonar os investimentos, vai gastar tudo. Por quê? Porque você vai estourar. E isso acontece com muita gente, tá? Por isso que eu falo que tenha paciência é um dos principais pontos, porque muita gente abandona investimentos por esses pontos, tá? E esse segundo é o principal deles. Tenha qualidade de vida. Mesmo que você demore um pouco mais para ter a sua independência financeira, mas você vai ter vivido durante aquele processo, tá? Você não vai deixar para viver o dia que lá na frente você se tornar independente financeiramente. Você precisa viver o processo. Qualidade de vida, como eu sempre falo, atemporal, que existiu no passado, tem que haver no presente e terá com certeza no futuro. Então, essa é a nossa quarta dica.